autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, com o objetivo de promover o debate e a reflexão sobre segurança pública, com a perspectiva de embasar propostas acerca do tema para o Estado e para a sociedade, dá início ao programa em discussão Segurança Pública, Crise Sem Medo. A proposta de debater e discutir a segurança tem como objetivo subjacente colaborar com a reflexão propositiva sobre como o Estado catarinense tratará essa política pública, a fim de manter-se entre os estados menos violentos do país, bem como reduzir a criminalidade e a violência. Para tanto, é necessário articular poder público, especialistas no assunto e sociedade para a reflexão sobre a atual realidade, propondo políticas eficientes e eficazes de segurança pública para cumprir o dever do Estado e, assim, promover o bem-estar da população. Convidamos para compor a mesa para a saudação inicial o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Skudlark, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Silvio Drevik. O excelentíssimo senhor presidente da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, deputado estadual Gelson Merizio. Convidamos também o senhor palestrante da noite de hoje, o senhor José Mariano Benincá Beltrame. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário estadual da Segurança Pública, César Gruba. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado estadual Kennedy Nunes, Excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, Excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Marcondes, Excelentíssimo senhor deputado estadual Jean Kuhlmann, Excelentíssimo senhor promotor de justiça Dr. Jadel da Silva Júnior, neste ato representando o Excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça do estado de Santa Catarina, Dr. Sandro José Neis, senhor delegado de polícia Antônio Alexandre Cali, neste ato representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil Arthur Nitz, senhor defensor público-geral de Santa Catarina Ralph Zimmer, senhor coordenador pedagógico da Academia de Polícia delegado André Bermudes, senhor superintendente do IBGE Santa Catarina Alceu José Vanzella, senhor delegado da Delegacia de Desaparecidos Vanderlei Redondo, senhor comandante de apoio especializado da Polícia Militar de Santa Catarina Coronel Milton Kern Pinto, senhor chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Tenente Coronel Luciano Pinho, senhor presidente da Escola do Legislativo da Serra Lucas Neves, senhor secretário adjunto de Segurança Pública de Florianópolis Augusto Júnior, senhora coordenadora da Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira Marlene Fengler, senhor secretário da Agricultura e Pesca do município de Palhoça José Henrique Francisco dos Santos, senhora presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores do município de São José, vereadora Sandra Martins, senhor pró-reitor Leonardo Sec, neste ato representando o magnífico reitor da UDESC, Marcos Tomasi, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública e vereador do município de Florianópolis, Maicon Costa, senhor presidente da Associação Nacional de Praças, Cabo Elisandro Lotim de Souza, senhor professor doutor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, José Henrique de Souza Damiani, senhor comandante Araújo Gomes, comandante-geral interino da Polícia Militar de Santa Catarina. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o excelentíssimo senhor presidente da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, deputado estadual Gelson Merizio. Boa noite a todos os senhores, todas as senhoras que estão presentes nesta noite. Me permitam agradecer e cumprimentar o nosso palestrante que veio lá do Rio de Janeiro nos trazer sua experiência, seus conhecimentos e dialogar conosco. O Beltrame é seguramente uma das referências nacionais que devem ser observadas como um caminho para se seguir na questão de segurança pública, e por isso é um prazer tê-lo em nossa casa. Cumprimentar o secretário de Segurança César Gruba, e em nome do deputado Maurício Kudlak, que neste evento representa o nosso presidente Silvio Drevik, que está em viagem, cumprimentar a todos os demais deputados que estão presentes e acompanham este evento. Nós, como serviço público, passamos e passaremos no futuro próximo por grandes transformações e muitas dificuldades. É conhecida a situação do Rio de Janeiro, é conhecida a situação do Rio Grande do Sul, é conhecida a situação da imensa maioria dos estados da nossa federação. Situação que contrasta com as necessidades crescentes de serviços públicos, especialmente em duas áreas. Na saúde, porque temos uma população que está ficando cada vez mais idosa, e isso é uma boa notícia em função dos serviços que melhoraram ao longo do tempo, e por algo que eu reputo como a grande prioridade do Brasil e de Santa Catarina, tema que estará presente em qualquer debate que se faça nos próximos 10 anos, no mínimo, que é a questão da segurança pública. Tudo isso acontecendo na contramão das disponibilidades e das potencialidades
dos orçamentos dos estados e também da União. Encontrarmos juntos, construirmos juntos um debate claro, efetivo, que possa permitir, através das novas tecnologias, enxugarmos de forma drástica todos os processos administrativos, para que possamos não apenas repor, mas ampliarmos o serviço lá na ponta, do policial, do enfermeiro, do médico. É uma missão e uma obrigação que todos nós temos. Santa Catarina, em 2020, terá 64% dos seus servidores públicos que terão tempo para aposentadoria. Se todos exercessem este direito em 2020, nós teríamos mais da metade da nossa força de trabalho, leia-se aí, policiais, enfermeiros, médicos, não apenas os administrativos, aposentados, portanto, continuando na folha da Previdência Pública, e, em paralelo, teremos uma incapacidade de reposição, que dirá de ampliação. O único caminho que nós temos é, neste período que antecede, construirmos um debate efetivo, franco, aberto, verdadeiro com a sociedade, que nos permitam apropriar experiências exitosas, contrastar um modelo teórico com experiências práticas, e por isso mesmo a vinda do Beltrame para Santa Catarina, nesse momento, ela tem esse condão, através da Escola do Legislativo, promovermos esse e tantos outros debates, sem nenhuma conotação eleitoral, partidária, de nenhuma ordem, a não ser podermos discutir com acadêmicos, com policiais, com as pessoas que operam, no caso específico, a segurança pública, mas também em outras áreas. De forma que, ao longo desses períodos que temos ainda de uma aparente calmaria, possamos construir as bases para termos um Estado diferente como é hoje. Se apenas comemorarmos, nos compararmos aos dados do Brasil como um todo, talvez sejamos ofuscados pelos grandes desafios que nós temos para os próximos anos. E é para que esses desafios sejam superados que nós precisamos ouvir, aprender e compartilhar experiências, como que teremos aqui, a partir de agora, com a palestra do nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos e que possamos sair daqui mais confiantes que existem caminhos e que existem soluções para os problemas que afligem a sociedade brasileira. Boa noite a todos. Agradecemos e destacamos a presença também do senhor delegado da Receita Federal em Santa Catarina, Saulo Figueiredo Pereira. Convidamos para fazer uso da palavra para sua saudação o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Skudlark, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Silvio Drevik. Queria dar uma boa noite a todos e todas, agradecer a Deus a esse momento especial, saudar aqui o deputado Gelson Meriz, presidente da Escola Legislativa, saudar o sempre secretário José Mariano Beltrame, saudar o secretário César Gruba, todas as autoridades que foram nomeadas. Ontem eu recebi uma comunicação do deputado Silvio, que não poderia estar presente, pediu para representá-lo aqui nesse momento, talvez até por eu ter sido delegado de polícia, então já da área da segurança, ele, como fazemos parte da mesa, tem o deputado Kennedy aí, ele fez esse pedido. Então eu queria saudar também os colegas Giancuma, o Titon, o Kennedy e o Mário Marcondes, que são os deputados que eu vejo aqui presentes, todas as autoridades. E só rapidamente transmitir em nome do presidente Silvio e dos 40 deputados essa nossa preocupação e envolvimento com soluções para a segurança pública. Dizer que eu já ouvi uma palestra de Vossa Excelência, já assisti, lá no Costão do Santinho, quando a Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina o convidou para fazer a palestra no encontro. Inclusive, hoje, a Associação dos Delegados e a Academia de Polícia se faz presente,
com muitos alunos, delegados de polícia e agentes de polícia, quem nós também registramos aí a nossa acolhida. Dizer, Vossa Excelência vai discorrer sobre vários assuntos. Eu, quando chefe da polícia, tive a oportunidade de ir a Medellín, discutir, ver como Medellín avançou tanto na redução da criminalidade. E eu vejo que Medellín fez uma estratégia talvez diferente. Ela tem uma peculiaridade que são os morros parecidos como os morros do Rio. E lá eles abriram acessos, seja por teleférico, para fazer o veículo chegar lá em cima no morro. Daí levou com isso o teatro, levou a escola. E eu vejo que o Rio continua, por exemplo, falando em Rio de Janeiro, combatendo o crime ali embaixo, enquanto deveria o Estado estar, talvez, mais presente lá no núcleo da comunidade, para com isso fortalecer o combate à criminalidade. Então, só queria registrar isso, e a fim de encerrar, sempre que a gente vai ouvir o hino nacional, cria uma dúvida. As pessoas se viram para a bandeira, ou se viram de costas, e eu vi que aqui dividiu. Então, nós temos 3 símbolos nacionais: a bandeira, o brasão e o hino. Quando se toca o hino, é em homenagem ao hino, não é a bandeira. Não se vira para a bandeira. As autoridades ficam de frente para o público e o público de frente para a autoridade. E a bandeira lá. Se cantarmos o hino à bandeira, aí todos viramos para a bandeira. Então, tenho falado isso porque eu vejo, estive lá com o nosso defensor público do Estado e na Universidade Federal, numa palestra com uns 3.000 pessoas, metade ficou para a bandeira, metade para frente. Então, procuro fazer isso para nós mudarmos. Algum dia alguém virou para a bandeira. E como o brasileiro copia tudo, todo mundo começou a virar, né? Então, seja bem-vindo na nossa casa, em nome dos 40 deputados e do presidente Silvio Dreve, que é uma honra recebê-lo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Neste momento se desfaz a mesa de autoridades para darmos início às nossas atividades, solicitando ao nosso convidado que permaneça na mesa dos trabalhos. Obrigado. Para proferir a palestra com o tema Segurança Pública, Crise Sem Medo, recebemos nesta noite o senhor José Mariano Benincá Beltrame. José Mariano Beltrame é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e em Administração de Empresas e Administração Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especializado em Inteligência Estratégica na Universidade Salgado de Oliveira e na Escola Superior de Guerra, ingressou no Departamento de Polícia Federal em 1981 como agente, principalmente na área de repressão a entorpecentes. Na Superintendência Fluminense da Polícia Federal, foi coordenador da Missão Suporte, chefe de Serviço de Inteligência e da Interpol. Foi um dos idealizadores do projeto Unidade de Polícia Pacificadora, as UPPs, aplicadas no estado do Rio de Janeiro e com possível expansão para outros estados. Em novembro de 2010, foi um dos articuladores da operação de tomada das favelas da Vila Cruzeiro e na sequência da invasão do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Nessa operação, foi apreendida grande quantidade de drogas, armamentos pesados e munições, além da prisão de diversos chefes do narcotráfico. Com a palavra para proferir sua palestra, o senhor José Mariano Beltrame. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da escola, por intermédio do deputado. Saudá-los também e saudar o doutor Gruba aqui, companheiro de reuniões do Colégio de Secretários. E dizer para vocês também que eu fico muito feliz, que, não só pelo fato de vir aqui, mas pela preocupação do tema. Segurança pública, ela aflige a todos nós e, na minha opinião, não é prioridade nacional. Nós estamos falando de um tema que não é prioridade. E quando a casa, ou quando os senhores trazem isso à tona, a gente
sem dúvida nenhuma, não pode perder a oportunidade de relatar algumas coisas para os senhores. Eu iniciaria dizendo para vocês que eu acho que nós estamos num momento, pelo menos eu, nos meus 60 anos, não me lembro de uma situação tão complicada no que diz respeito a tratar um prognóstico nacional. Muito difícil. Acho que nós estamos num país onde o governante não tem legitimidade. Acho que nós enfrentamos uma crise institucional imensa, uma crise financeira sem precedentes, não posso generalizar. E acho que também nós temos problemas sérios a serem revistos no que diz respeito a uma política criminal. Sem contar ainda o aspecto de fronteira, que eu acho muito difícil, e é um problema, é algo a ser abordado de maneira imediata, né? Nós fizemos vizinhança com 85% da droga distribuída no mundo daqui do lado. Enfim. Então, eu acho que esse encontro ele tem motivos plenamente justificáveis para que os senhores estejam aqui hoje à noite, que eu acho que talvez teriam coisa bem mais interessante a fazer, mas isso mostra a preocupação que cada um tem com isso. Não é? Muito difícil. Também nós temos um problema que foi, pegando um gancho do que foi relatado inicialmente aqui, essa questão da Previdência, ela só do Rio de Janeiro, ano passado, ela tirou mais de 3 mil policiais das ruas. Tirou mais de 3 mil policiais das ruas. E vejam o problema que muitas vezes as pessoas não pensam. Saiu 3 mil policiais das ruas, esse ano talvez saia mais 3 mil, e obviamente não vai ter concurso para repor, porque não tem dinheiro. Daí como é que faz? E isso é uma realidade que eu poderia dizer nacional, com raras exceções, e tem andado pelo Brasil inteiro, e Santa Catarina, dentro do contexto nacional, está muito bem colocado nesse aspecto. Mas o policial, principalmente, que deu o seu tempo, quem estava no abono permanente foi embora. E não tem dinheiro para repor esse efetivo. E daí? Como é que vai fazer? E eu apoio quem tem que ir embora. Já trabalhou 30, 35 anos, fica aqui fazendo o quê? Esse é um aspecto. Estou falando de aspectos gerais, porque depois eu vou entrar num outro tema e vou me esquecer de deixar esse recado para vocês. Isso é uma questão de gestão, de você ter uma visão prospectiva e enxergar que em muito pouco tempo, estados que têm dívidas muito grandes e que assinaram o termo de responsabilidade fiscal não vão fazer concurso, gente. E vocês não vão ter aumento de salário. Pode bater panela, trancar a ponte, que eu já vi que a ponte é a luz, né? Lá no Rio é a Cinelândia. Porque não tem. Então isso é um problema grave, que tem que se enxergar como que vai se fazer isso. Nós precisamos de mudanças profundas. O serviço público tem que ser revisto. A questão previdenciária, na minha opinião, ela tinha que ir mais a fundo. Não adianta fazer reforma só para dizer que fez. Mas é um começo. Se fez alguma coisa. Não é? Vamos voltar, vamos começar efetivamente a conversar. Um outro erro que tem no país, para mim, na minha maneira de ver, e eu acho que o deputado que falou por último também colocou algum aspecto, diz respeito ao que eu vou colocar, é que existe uma confusão muito grande entre segurança pública e polícia. Segurança pública, as pessoas entendem que é sinônimo de polícia. Não é, gente. Não é. Você pode ocupar o Morro do Mocotó, que eu sei que é a pedra no sapato. Se não tiver outra coisa lá dentro de dar perspectiva para aquelas pessoas, cidadania, ordem pública, não vai ser o PM ou o policial civil ou o guarda municipal que vai segurar um pai
que tem que comprar um remédio para o filho e não tem dinheiro para comprar um remédio para o filho. Ele vai enfrentar. Talvez como nós, numa situação dessa, fizéssemos. Se não tiver cidadania nesses lugares, se não tiver ordem pública, a UPP hoje está com problema lá por quê? Por causa da ordem pública. Não abriram ruas. O bombeiro não pode chegar para tirar uma parturiente. O lixo não pode chegar. Obviamente a polícia também não. Então, antes de abrir a boca para falar da polícia, vê como é que está a tua prefeitura no que diz respeito à ordem pública. A Rocinha tem 120 mil habitantes, maior que muito município. A Rocinha tem 2 ruas, vocês acreditam? 2 ruas onde passa carro. A Estrada Gávea e a Rua 2. Você põe 600 PM lá dentro, some. Porque é só beco. Beco que nem com drone a gente consegue ver, que nós botamos drone. As abas das casas são muito próximas. Então é a polícia que vai resolver isso? A polícia vai. Nós precisamos exatamente gerar o outro passo. Eu uso uma expressão muito simples. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou com o desembarque da Normandia, das tropas aliadas. Agora, quem criou e executou o plano Marshall, que fez da Europa uma potência, não foram esses caras que desembarcaram na Normandia. Os caras da Normandia acabaram com a guerra. E é mais ou menos o processo que a gente enfrentou e enfrenta hoje no Rio de Janeiro. Nós ficamos sozinhos. Mas a gente mostrou que dá para melhorar. Isso é outra coisa que nós temos que ter em mente. Segurança pública é um jogo que ninguém ganha. Não sai nunca vencedor a segurança pública. Segurança pública a gente perde pouco. Perde-se de pouco. Se empata. Ah, mas e se botar... Não, isso é do fato social. Isso está dentro do coração, da alma, da cabeça de algumas pessoas. Vocês estão vendo países desenvolvidos aí com problemas sérios. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um olhar mais, um horizonte mais largo nessa questão. Mais largo, mais aberto. Tem que ter polícia? Tem que ter a investigação? Tem que ter a viatura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Lugar de polícia ostensiva é na rua, não é no gabinete, atrás da mesa, é na rua. Atividade MEI pode ser feita por outras pessoas. A Polícia Civil, que tanto briga para ter o inquérito na sua mão, ela tem a função precípua de investigar, e se ela não fizer, vai vir outro órgão e vai tomar dela, aí eles vão ficar bravos. Então não há muito mistério no básico. Agora, precisa-se se conscientizar disso e, obviamente, ter projeto e ter plano. Isso é necessidade de fazer, e o Brasil, ou não acredito que o Brasil não saiba fazer, mas o Brasil não quer. Ele não está acostumado a planejar, de curto, médio e longo prazo. E planejamentos integrados. Não adianta você ter um plano de segurança, se dali a pouco vem um ministro da habitação ou das cidades, faz uma inauguração do Minha Casa Minha Vida lá de 10 mil moradias, sem falar com o secretário. Como é que funciona isso? Tudo desarticulado. Aí depois dá problema, e aí secretário, e aí comandante, e o delegado? Isso eu sofri na carne. Talvez aqui isso não aconteça. Mas de uma hora para outra, lá no Rio de Janeiro, num lugar X, inauguraram 20 mil moradias. 20 mil moradias dá para botar um batalhão. Aí demoraram para inaugurar, os caras invadiram, o secretário tem que tirar os caras. Não vou tirar. Ninguém combinou comigo antes, como é que agora vai combinar? Claro que as pessoas não têm direito de invadir, mas você também não tem direito de deixar
casas bonitinhas na frente de uma favela, com os caras olhando a casa fechada e ninguém ia morar lá dentro, porque o presidente da República, sei o quem, tem que vir aqui balançar a chave para inaugurar. Então, eu acho, primeira coisa que eu deixo para vocês, eu acho que o básico, o estruturante, ele não é muito complicado de fazer. E eu digo isso porque a gente conseguiu o resultado. A gente pegou uma cidade com 42 homicídios por 100 mil habitantes e entreguei em outubro do ano passado com 19. 19 por 100 mil habitantes é epidêmico, mas é muito melhor que 42. E está claro que tem um rumo, que tem um caminho. Está claro que se cumpriu e que as coisas tinham que seguir. Mas não tinham que seguir porque o deputado ou o governador quer. Tinham que seguir por um motivo muito simples. Tudo que foi feito é mensurável, é transparente. Está lá no Instituto de Segurança, vocês podem clicar no telefone de vocês agora, www.isp.com.gov.rj. Vocês vão ver 39 índices de criminalidade nos olhos de vocês. Então, eu acho que muito disso é planejamento, muito disso é gestão e muito disso é transparência. Deu problema, tem que chegar e dizer para a população. Eu brinco, eu nunca tive contato com imprensa, nada. Eu me lembro o dia que me apresentaram como secretário, aquele batalhão. E aí, secretário, e aí? Eu disse, olha, nós estamos pegando uma empresa quebrada, mas a gente tem um plano. Tem um tempo que a gente tem um plano. E aí a gente ficou 8, 9 meses estudando o problema. Essa é outra coisa que eu deixo para vocês. Você tem que se debruçar em cima do problema. Ir a fundo em cima do problema. E eu apanhei lá 8, 9 meses, porque não tomava uma atitude forte, impactante, como o político está acostumado a querer. Desculpe eu falar alguma coisa de político, não tem nada contra político, até acho que tudo acontece pela política, mas assim como tem as coisas boas, tem as coisas que eu acho que eles falharam muito. Também não posso aqui generalizar. Ah, não, mas tem que fazer uma operação, tem que fazer uma barreira, tem que fazer uma coisa. Não, fazer uma coisa só para sair no jornal. Mas e a causa? A gente tem que ir lá na causa. Então a gente se debruçou estudando o Rio de Janeiro, estudando a origem do Rio de Janeiro, como é que ele foi constituído, quem são as pessoas, como que essa sociedade cresceu e se desenvolveu, como foi a nascedora das polícias. A polícia do Rio de Janeiro foi a primeira polícia do Brasil. Ela veio com a guarda real, com Dom João. E se você estudar, você vai observar que desde aquela época a polícia militar, ela não veio para proteger a sociedade, ela veio para proteger o rei. E vocês acham que isso não está introjetado nas academias, na doutrina, no exemplo de um de outro que vai se passando? E a evolução toda da história. Como que Florianópolis... Como é que deixaram aquele monte de morro no Rio de Janeiro ser invadido de qualquer jeito? Como é que hoje você vem do aeroporto vendo a Mata Atlântica ser devastada na cara de vocês? E ninguém faz nada? Aí vocês vão cobrar do secretário Gruba? Vai cobrar dos prefeitos, dos governadores. Porque nós temos problemas, mas os senhores me desculpem, a sociedade é muito leniente. O Estado é leniente, mas vocês são tolerantes demais. O Rio de Janeiro se formou como colônia, fazendo um muito rápido histórico, né? O Dom João veio para cá fugido, se instalou no Rio de Janeiro de qualquer jeito, trouxe o serviço público de Portugal de qualquer jeito dentro de um navio, se instalou aqui para fazer o Brasil e daqui comandar Portugal. Um país que toda a grande parte dele foi feito, executado
executado por negros na base da escravidão. O Rio de Janeiro foi a última cidade do mundo a abolir a escravatura. Por quê? Porque a corte, ela não tem que trabalhar, quem tem que trabalhar é o escravo. E isso foi indo. O Rio de Janeiro foi capital da República há 150 anos. Vocês imaginem hoje pegar Brasília e botar Brasília lá no Ceará, lá em Fortaleza. Ia ficar aquele mundo de prédio vazio, ia ficar tudo um manso-léu, ia ficar tudo viúvo lá, só ia ter viúva lá. Isso aconteceu com o Rio de Janeiro. Foi embora para Brasília, o serviço público. E Brasília e o Rio de Janeiro encheu de gente, como é mais ou menos aqui, como é em qualquer lugar do Brasil. A gente que é lá da colônia tem que sair de lá para procurar estudar, procurar um emprego, procurar um Eldorado, porque lá onde a gente mora não dá. O Rio de Janeiro foi assim. Todo mundo foi para a capital da República. Só que aí aconteceu o primeiro grande problema, que é o que me assusta, assim, me assusta não, vejo com estranheza algumas coisas aqui. Os caras chegaram no Rio de Janeiro e se instalaram de qualquer jeito. Foram ocupando as coisas, ocupando, se empilhando, e o Estado ali não entrou para organizar isso aqui. E o Rio de Janeiro tem uma outra característica, o Rio de Janeiro não tem periferia, porque é mar, pedra e Mata Atlântica. Então a periferia do Rio de Janeiro ela não está no entorno, ela está dentro. Que é uma característica que vocês não encontram assim em qualquer lugar, um pouco aqui. Hoje você tem problemas sérios em Brasília de segurança, sabia? Não é no Congresso. Mas é lá no entorno de Brasília, é aqui em Brasília, é lá em Guará, Santa Maria, Ceilândia, que fica a 30 quilômetros do plano piloto. Então ninguém vê, ninguém escuta, ninguém fica sabendo. No Rio de Janeiro é o contrário. No Rio de Janeiro você tem bairros que nós estamos conversando aqui, tem o Morro do Macaco aqui, a Casa Branca aqui, aqui é a facção A, aqui é a facção B, e tem tiro traçante por cima, não é isso que vocês viram na televisão? Então, começou totalmente desordenado o processo de gerenciamento e ocupação do solo. E o pior, gente, se belisquem aí, até hoje é assim. Vai ver se alguém dessa casa aqui ou da prefeitura vai tirar alguém do morro lá para botar num projeto habitacional. Duvido. Porque isso é vaca sagrada, isso é curral eleitoral de alguém, pode ter certeza. Isso é vaca sagrada, ninguém mete a mão. Não, porque vai desalojar, porque é a mais-valia da pobreza, porque eles têm direito. Eu não quero desalojar eles, eu quero organizar aquilo ali. Não quero desalojar, eu quero organizar. Por que ao invés de estar todo mundo assim, não se faz um prédio decente? Será que eles não querem mesmo? Entra aí o que eu comecei falando, planejamento. O senhor não vai ficar aí, o senhor não pode ficar aí. Eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. A proposta aqui é essa aqui, Não pode ocupar o espaço de qualquer forma. Só que o Rio foi isso. Desmataram a Mata Atlântica, ocuparam os morros, e aí ficou... Vocês estão na Lagoa Rodrigo de Freitas, vocês fazem uma voltinha, entra dentro do Pavão. Não é assim? Pulando para lá, para a década de 70, entra a droga no Rio de Janeiro, porque aí também, um pouquinho antes, pulei. A capital sai, as pessoas ficam sem vocação, porque a vocação do Rio de Janeiro era uma vocação administrativa. Vocação como é em Brasília. Brasília tem indústria? Não. Tem comércio? Não, a vocação é administrativa. Acabou. O Distrito Federal, Rio de Janeiro, passou a fazer parte do Estado da Guanabara. Sempre confundo se era Estado da Guanabara. Nem capital daquele estado ela era. A capital era Niterói, que é do outro lado da ponte. Naquele tempo nem ponte tinha.
Aí desfez-se a estrutura administrativa e aí depois se criou o Estado do Rio de Janeiro, tirando a capital de Niterói, voltando para o Rio de Janeiro, se criou outra estrutura administrativa. E aí também aconteceu uma coisa interessantíssima, né? O cara era, sei lá, o cara era delegado de polícia e virava promotor. Amanhecia de um jeito, se criou a estrutura administrativa muito mal feita. Muito mal feita. O cara era, sei lá o quê, aí pá, dá o cargo fulano, dá o cargo para isso. Então, isso tem que ser estudado e tem que ser debatido, porque isso está no DNA das instituições, das pessoas. Vocês aqui têm uma maneira muito própria de se movimentar, de interpretar as coisas, porque vocês têm uma carga da história desse lugar aqui que pertence para vocês. E o Rio de Janeiro perdeu tudo isso com essa... As pessoas ficaram órfãos. Aí qual é a nova vocação do Rio de Janeiro? O turismo. Aí se descobriu Copacabana, a Bossa Nova, né? Cidade maravilhosa, um monte de intelectuais e artistas foram para aquele lugar aprazível. E aquele povo lá vai fazer o quê? E no final dos anos 70, início de 80, chega a droga. Porque normalmente o dinheiro do turismo é um dinheiro engraçado. Vocês têm Camboriú aqui do lado, né? Dá para vocês comparar aqui com Camboriú. Vocês vão ver que Camboriú deve ter a história dela lá um pouco diferente da de Florianópolis. Aí veio a droga. E aí enriqueceram certas pessoas. Dinheiro chegou. Para onde o cara vai? Ele não vai ficar em Ipanema. Ele vai subir um morro. Porque o morro tem desordem pública. E aonde tem desordem pública significa que o Estado não está. E aonde no Estado não está, alguém está pelo Estado. E quem vai estar pelo Estado no morro X sou eu, o imperador do tráfico. Aqui é nós. Aqui é nós. E ali eles passaram a exercer todas as características do Estado Democrático de Direito. Ele, o seu NEM da Rocinha lá e os outros tal, faziam as leis, executavam as leis e julgavam. Você lembra do Tim Lopes? Tim Lopes foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado. O Estado Democrático de Direito se realizou na figura dessa pessoa. Por um tribunal arbitral na cidade do Rio de Janeiro, no final deste século. É possível isso aí. E assim nos outros lugares. Vocês devem conhecer a expressão micro-ondas. Não é o micro-ondas aquele da cozinha. É aquele que o cara te entuba de pneu e te queima vivo. Porque você desrespeitou o Estado Democrático de Direito daquela ilha de violência. Esse cara que fez muito dinheiro criou a facção, um grupo, chamado Falange Vermelha. Fez um dinheiro, normalmente quando tem dinheiro em sociedade dá briga, um começa a achar que estão passando o outro para trás, deu uma briga odiosa, e dali surgiram 3 facções, o Comando Vermelho, o TCP e o ADA, amigo dos amigos. O que é o ADA? Amigo dos amigos. Amigo dos amigos é a corrupção. É o traficante amigo da polícia. Então, por isso que é amigo dos amigos. E o dinheiro desceu o morro e corrompeu uma cidade praticamente. Mas eu não gosto quando dizem que corrompeu a polícia.
porque é mentira, corrompeu um sistema. E tudo aquilo que eu achava 10 anos atrás está sendo esclarecido agora. Corrompeu um sistema. E eu não posso dizer que inclusive o judiciário, mas porque é outra coisa lá que ninguém sabe, sei lá. Corrompeu o sistema, corrompeu as prefeituras, corrompeu os órgãos de fiscalização, os órgãos de vigilância, os órgãos de controladoria, o controle de carro. E aí essas facções passaram a brigar umas com as outras. Primeiro porque são ideologicamente distintos. Segundo, porque é mercado. Tem que também ver a questão da droga como mercado. Não adianta só dizer, ai que horror. Ai que horror não resolve. Por que é ai que horror? Porque, por exemplo, vocês sabem, a Rocinha, você só vendia droga para a classe A, em cash. Não precisava roubar como era antes o antigo toca-fita, né? Ah, o cara roubou meu toca-fita para trocar por droga. Ah, grana. Então o que acontece? É um concorrente. A casa X quer fazer com que a casa Y quebre. E eu pego para mim. Então eles travaram a verdadeira guerra. Para fazer guerra precisa de arma. Então vem outro ponto importante, vem as armas, mas não é o 38. Começou com o 38, com a pistolinha. Só que o pavãozinho ia invadir a Babilônia, chegava lá na Babilônia, o cara estava com a arma melhorzinha. Então aí foi indo uma escalada. E nós chegamos hoje na ponto .30, pode escolher a arma que tu quiser aí, tem lá. No alemão nós tiramos 5.000 armas. É possível isso? É possível isso? 5.000 armas. 10 armas são apreendidas por dia no Rio de Janeiro, das quais 2 é fuzil e o resto é pistola. Revólver é algo em extinção. Agora, como e quem deixou chegar nisso aí? Eu não gosto de pensar porque eu começo a me irritar. E a sociedade, o que ela fez? Vou comprar um carro blindado, vou botar grade, vou botar cerca elétrica, vou botar não sei o que dá choque, pagar portaria 24 horas. Ela foi se fechando. E tinha que se fechar e tem que se fechar. Só que isso, gente, ninguém se dá conta, hoje a gente conversava, isto mata uma cidade. Isso liquida com uma sociedade. No momento que você está aqui e disser assim, 8 horas eu tenho que ir embora que fica ruim de eu andar na rua. Acabou. Porque eu estou tirando de vocês a liberdade de ir e vir de você. Eu quero ir no cinema depois, ou eu quero ir jantar, quero comer um cachorro quente. Porque hoje lá no Rio de Janeiro os caras têm que fazer uma matriz SWOT para sair da casa. Quais são as vulnerabilidades, quais são os aspectos positivos, negativos? Gente, o que é isso? E as pessoas vivem assim, mas isso mata uma cidade, que mata o ir e vir das pessoas, consequentemente mata a vocação das pessoas. Não tem nada prospera nesse mundo sem segurança pública. Nada, desculpe, mas segurança pública é um direito constitucional, mas para mim ele é o primeiro dos direitos. Porque sem segurança pública o médico não vai lá no morro fazer o que ele tem que fazer. A professora não vai no colégio. E ainda os políticos mal intencionados vão dizer assim, eu queria botar uma creche lá, mas não posso que o tráfico não deixa. Isso também foi uma coisa que a gente destruiu, esse discurso cínico, né? À medida que a gente ocupou. Aí eu dizia, prefeito, vai lá e faça o que tu tinha que ter feito há 30 anos atrás. Paga a dívida social que tu tem com essas pessoas. Porque a polícia, não a segurança pública, a polícia fez
Tardiamente, mas ela fez o que tinha que fazer. Agora você vai lá e faz. Secretário de Saúde, vai lá para dentro. Ah, mas não vão te matar, não. Eu dei uma cortada nos assuntos aqui, mas eles, na verdade, que um queria tomar a favela do outro para ter mais pontos de venda de droga, e aí o Rio de Janeiro virou o que virou. As pessoas dizem, o Rio de Janeiro está em guerra. Não, não é guerra. O Rio de Janeiro tem ilhas de violência. Você tem guerra naquele lugar. Mas você tem lugares no Rio de Janeiro que você tem índice de criminalidade de cidades europeias. Então não é a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho um pouco injusto. O Rio de Janeiro. Não, para aí. Tem muita comunidade pobre lá, tranquila. Só que o Rio de Janeiro tem 900 comunidades. E vocês abrem o olho que está sujeito a chegar perto. Se continuar o assistencialismo político, de não, fica aí que eu vou botar uma água para ti, bota a tua casinha aí que eu vou botar uma luz, vou botar um coleginho, não, o ônibus vai passar aqui. Em 10 anos vocês vão querer se mudar daqui. Mas não culpa o secretário nem a polícia. Porque inclusive tem uma secretaria para cuidar disso. O que adianta você ter uma secretaria atuante no desmatamento, se na tua cara os caras desmatam a terra e fazem uma casa? Então, eu reafirmo para vocês que o básico, ele não é milagroso para fazer, não. Agora, tem que ter peito de remador. Desculpe, mas quem tem medo de ir ao banheiro não come. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu preciso fazer uma rua aqui, não é para a polícia entrar. Eu preciso fazer uma rua aqui para atender a Dona Maria lá. Eu conheci gente, caminhamos, eu e a minha família, por todas essas comunidades. Era um programa de sábado. Tinha gente com 85 anos que não fazia 10 anos que não descia para a rua, não podia, não tinha ônibus, não tinha Kombi, não tinha nada. Bom, mas as facções se armaram, brigaram, lutaram, e o Rio de Janeiro foi para o mundo como esta cidade, aonde você está fazendo bala traçante, aonde tem muita morte de pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o problema e que perdem a vida. E, obviamente, a polícia, que é serviço público, ela ficou a reboque disso. Claro que tem a dose de corrupção, mas tem a dose do controle do Estado. Controle estatal na atividade pública. O vagabundo vai ali, compra um AK-47 e você tem que licitar um fuzil da Imbel desse tamanho, que pesa 10 quilos e leva 8 meses para chegar na mão da polícia. E assim vai, está tudo certo, tudo beleza. Secretário, tem que dar jeito, secretário. Ninguém quer saber se a lei de licitação, mas quer controlar o Estado. Eu também, eu sou a favor de controlar o Estado. Sou totalmente a favor da transparência total. Total. E acho que um dos méritos nossos lá foi sempre dizer a verdade. Mas assim não dá, gente. Não tem jeito não. Nós temos que fazer essas coisas em igualdade de condições. Hoje nós estamos totalmente em desigualdade de condições. Na minha percepção, inclusive, é uma questão legislativa, penal. Desculpe, é uma opção pessoal. Mas quem está em regime semiaberto hoje é a sociedade. E nós que estamos... Daqui a pouco vocês têm que ir embora para casa, ser fechado dentro de casa. Para mim, a lei, tudo está na lei. Tudo, ela é perfeita. Não precisa criar mais nem desmanchar. Agora, ela exige
a exegese, né? Ela exige o estudo, o exercício, a leitura, a adequação do que está ali na realidade do dia a dia. Uma sentença, ela tem que refletir para a sociedade que a justiça é um órgão regulador dos comportamentos sociais. Ou seja, não vale a pena fazer isso, não vale a pena fazer aquilo, porque eu vou incorrer numa sanção. Aquele médico que morreu na Lagoa, Rodrigo de Freitas, que correu o mundo, que várias instituições de direitos humanos se revelaram, não sei se vocês se lembram, o médico que morreu com uma facada, estava andando de bicicleta. Aquele menino com 16 anos, ele tinha 15 passagens, 15. Mesmo ele tendo 10, 11, as pessoas ainda achavam que dava para recuperar ele. Agora foi preso de novo roubando um mercado em Petrópolis. Planejamento integrado. É mesmo que você botar laranja num saco furado. É enxugar gelo. Eu disse isso como secretário, é enxugar gelo, gente. Se deixar isso atingir uma dimensão, é enxugar gelo. Porque uma ação do público, ela tem que ter um impacto na sociedade. Não adianta o polícia fazer isso, daí o MP já faz assado, o judiciário faz Y, o penitenciário lá na frente. Não se trata de dizer eu sou a favor do encarceramento, se trata de uma sanção penal, deixar claro o seguinte, não dá para cometer crime aqui. Não dá. Não dá porque eu vou pagar caro pelo que eu fiz, proporcionalmente ao que eu fiz. Colocado esse problema, mediante essa realidade que eu coloquei para vocês, essa guerra entre facções, esse foi rapidamente um diagnóstico que a gente fez. Você tem na sua mão uma cidade partida. Você tem uma cidade dentro de um nível de normalidade do dia a dia, mas você tem ilhas de violência onde o Estado não está, e aí vem aquela história, né? O Estado não está pela desordem, sempre tratou a favela como gueto, né? Trata a favela como gueto. O pessoal aqui embaixo só quer o morro para arrumar lavadeira, passadeira, faxineira, né? Deixa esse para lá. Aí vem a pergunta, né? Com que roupa eu vou para o samba que tu me convidou? Como é que faz? Aí nós pensamos, falando aqui muito rapidamente, olha, nós temos que ter um projeto. Temos que ter um projeto para estas áreas e temos que ter um projeto para a cidade. Porque se você atacar lá, eles vão descer. Se você ataca aqui embaixo, quem está aqui embaixo vai subir. Então nós criamos 2 projetos totalmente diferentes. Um de ocupação, unidade de polícia pacificadora, que foi muito difícil emplacar esse nome, porque o político também não queria. Pacificação é coisa da Síria, do Afeganistão. Pega mal. Pega mal, vamos dizer que nós não controlamos nada. Aí, realmente não controla. É a mesma coisa que vocês me dão de presente hoje uma Mercedes-Benz. Eu não posso ter uma Mercedes-Benz, gente. Porque eu não tenho dinheiro para pagar o emplacamento, eu não tenho dinheiro, não tenho garagem, não sei nem se cabe na garagem, que é onde eu moro lá é aberto. Eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA, né, IPVA. E se botar um carro desse na oficina, arrebenta com o velho aqui, não tem. Agora não. Poder, né? Não, isso aqui é do Estado. 400 milhas marítima. Tu anda 100 milhas marítima, tem barco de qualquer país pescando aqui. Aí tu vai dizer que tu tem 400 milhas marítima? Isso tem avião cruzando por cima aqui que a gente nem sabe. Agora tem uma lei da abate que não abate, né? Mas tem a lei da abate. Faz 15 anos abateram 1. Só eu liguei 5 vezes para Brasília, quando eu era agente de Polícia Federal, em Ponta Porã, para bater o copo, nem me atenderam o telefone. Então, isso são coisas sequenciais. A minha ação lá na fronteira, ela tem que ter uma voz ali na frente. Porque isso gera desesperança no administrador público.
gera desesperança no funcionário público. Cai em solução de continuidade. E aí as pessoas passam a dizer o seguinte: ah, secretário, isso aí é assim, isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim, isso não vai arrumar nunca, isso sempre é assim. É o que eu digo, ser pessimista é muito mais fácil do que ser otimista. Porque o pessimista pensa assim, ele se atira nessa cadeira. A cadeira que ele senta para trabalhar pode estar podre. Às vezes tu vai nos lugares, a cadeira está podre. A mesa está tudo rabiscada. Ah, sempre foi assim. Você incorpora, sem querer, essa questão. Agora, o otimista não. O otimista, ele está aqui, estou conversando com vocês ou com os outros, eu estou sempre pensando num jeito de solucionar. Talvez até o que não tenha solução, mas eu estou brigando comigo atrás de uma coisa. Eu hoje fico muito triste quando eu vejo o país numa situação totalmente odiosa. Totalmente odiosa. O que eu quero dizer odiosa? As pessoas estão encostadas na parede, para não ser atacadas, e estão dizendo para a população aquilo que todo mundo quer ouvir, que o fulano é isso, que o ciclano é aquilo, que blá, blá, blá. Sim, mas como é que resolve isso aí, cara? Chama para sentar, para conversar. Para aí, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos ver o que dá para nós fazer. O que dá para vocês, como sociedade organizada, fazer? Eu vim de uma cidade que é um centro universitário. Santa Maria tem 12 universidades. Eu, cada vez que me chamo para palestrar lá, eu pergunto assim, qual é o papel da universidade para o município de Santa Maria? Mas eu estou dizendo o papel da universidade para o município de Santa Maria da seguinte maneira: eu quero ações visíveis, objetivas e mensuráveis. E a universidade hoje é uma fábrica de engenheiros, de software, então. O que dá para nós fazer? Vamos voltar à vaca fria aqui. 2 projetos. O PP não é mais nada do que eu disse aqui. É o desembarque da Normandia. A polícia fez o seu papel. Hoje me perguntaram, mas é aqui em Santa Catarina que a facção não sei o quê. Entra, ocupa, prende, fica lá dentro e mostra que aqui tem Estado, aqui tem governante, aqui tem comandante, aqui tem ordem. Ah, mas eu não posso fazer isso, não tenho gente. Pede emprestado. Ah, mas é inconstitucional. Quando querem, muda a Constituição de madrugada. Agora, isso causa um desgaste, gente. Ah, fiquei com os cabelos brancos, careca. Isso causa um desgaste. Não me vem dizer que a minha função constitucional... Função constitucional? Eu fui a todos os enterros de PM, eu duvido... O que tu vai dizer para a mãe ou para um filho de um PM morto? Que não é função constitucional? Que eu não posso trazer tropas para cá, porque a Constituição, porque o 144... Inverte o paradigma. Vê você lá como pai, como filho, se alguém vem te dar essa desculpa, se tu vai aceitar. Seja lá quem for e seja um juiz desembargador, se ele vai aceitar. Tem a lei, tem que ter a lei, tem que ter o controle das instituições. Mas também as pessoas não podem morrer como bicho. Tem só esse detalhe. O coração de todo mundo aqui bate igual. De todo mundo bate igual. Do mais rico, mais inteligente ao mais pobre. Todos nós temos e queremos necessidades básicas. E a UPP, a gente selecionou os lugares de que forma? A gente tem lá no Rio de Janeiro, tem um Instituto de Segurança Pública que estuda, a gente tem muito dado, a gente fez todo um levantamento geopolítico, quem que está lá dentro, quem são as pessoas, quais são os órgãos públicos que tem lá dentro, colégio, creche, passa ônibus, não passa, como é que é o abastecimento de luz? Tudo irregular, tudo gato. Como é que é? Vê como é que é a mangueira. Como é que é a rocinha. Organiza, vê quem está lá dentro, faz um levantamento de armas.
avisa a Polícia Civil, eu acho que vocês tudo é terninho, eles são da Polícia Civil, não são? Não, não leva isso por brincadeira aqui. Vai botar o olho no polícia e a gente não... Avisava a chefia da polícia 90 dias antes para eles fazerem a inteligência policial e avisava as instituições às 6 da tarde para entrar às 6 da manhã. Entrava forte, com forças de choque, eu avisava, fui muito criticado, eu avisava a comunidade, olha, amanhã, 6 horas da manhã nós vamos entrar. Ah, mas por que tu vai avisar os bandidos vão fugir? Se eu vou levar um projeto de paz, como é que eu vou promover potencialmente um banho de sangue? Eu prefiro que eles fujam e depois a gente corre atrás deles, como pegamos quase todos. Né? Touro em potreiro alheio é vaca. O dono do morro, quando sai para outro morro, é um problema sério para ele. Porque todo mundo diz, ele fugiu para o morro tal, deixa ele lá. Sabe por quê? Tu acha que o dono do morro, para onde ele foi, vai dividir o negócio dele com ele? Vai ficar ruim. O dono do morro que está lá quietinho, recebe um fugitivo, ele vai dizer, esse cara vem aqui e vai trazer a polícia. Vamos ficar de olho em mim. Não quero esse cara aqui não. Alguns dias você pega, mas não matou ninguém lá. Eu fui muito criticado, desculpe, por causa daquela correria de gênero alemão, nós com os helicópteros, com as metralhadoras engatadas, secretário, porque não passou aquele mundo todo, aqueles caras lá. Ia ser 1 hora de festa e uma vida de ressaca. Se é que eu não estava no Tribunal de Haia hoje. Planejamento. Secretário, se o cara correr, deixa correr, deixa. Porque o teu... é uma questão de visão. O teu problema não é o bandido que está ali fugindo. O teu problema é tu levar a paz para as pessoas. O teu problema não é com quem está fugindo, com quem fica. É devolver o morro para eles. É dar o morro de volta para quem verdadeiramente é dono. Tirar o imperador, o impostor da lei do silêncio que fazia com a ponta de um fuzil. É só isso, gente. Não é um milagre, não é a 8ª maravilha do mundo. É só isso. Agora, precisa das outras coisas. Que eu falei inicialmente aqui, que o deputado citou ali sem nem conhecer o PP. E eu não falei com Juliane, não fui para Nova York, não fui a Medellín, mas já tinha feito. Quer dizer, o básico não tem nada de mistério. Talvez depois um detalhe de gestão você consiga dar uma... Mas o básico é cidadania, é promover as pessoas. Só que hoje, onde você tem muito crime, quem está promovendo as pessoas é o cara do crime que está promovendo o crime. Um jovem dentro de uma favela, ele sabe que ele vai morrer com 25 anos. Por quê? Porque os amiguinhos dele tudo morreram. Qual é o modelo dele? O modelo dele é o cara que está com um correntão de ouro, que tem uma Kawasaki 900, que mandou roubar, que pega tudo que é mulher na favela porque impõe ou paga. Esse é o modelo do cara. Uma criança que nunca saiu do muro da favela, não sabe que depois da favela tem um horizonte de coisas a ser feito. Agora, gente, isso precisa de mobilização das pessoas, das instituições. Não adianta o Beltrame, o secretário, outro, que achar isso. Isso precisa nos contaminar. Eu digo assim, se um dia eu fosse governador de alguma coisa, a primeira coisa que o cara tem que dizer, olha, essa história de saúde, educação, estrada, essa ladainha toda, você sabe quando chega em época da eleição, o cara promete tudo. O cara tem que chegar e dizer assim, o Estado quebrou. Não vou dizer Santa Catarina, o Estado quebrou. Essa história de que o Estado tem condições de atender a população, não tem mais. Perdeu. Perdeu a condição de fazer infraestrutura, colégio, saneamento, universidade,
moradia, transporte. Não tem, gente. Não tem condição. E aí vem o seguinte, se a farinha é pouca, meu mingau primeiro. Então tu chega para a população e diz isso. Minha proposta é o seguinte, é fazer segurança. Mas por que segurança? Porque segurança pode gerar prosperidade. Pode se fazer um ciclo virtuoso. Vocês sabiam que o Complexo do Alemão, quando nós ocupamos, ele foi mais visitado que o Cristo Redentor? Vocês não sabiam, não? Isso é prosperidade. Eu ainda brincava com o pessoal lá e a gente andava de teleférico. Eu andei com o príncipe, o inglês, esse novinho aí, que foi lá visitar. A gente via nas lajes das casas assim, olha que interessante. Vende-se bolinho, olhava assim embaixo. E a propaganda não era que nem está aqui. A propaganda era no teto das casas, porque o teleférico passava em cima. Mototáxi, número tal. Festa de criança, pula-pula. Assim, ciclo de prosperidade. Não vou dizer que tu está salvando as pessoas, mas tu está gerando algo diferente, que eles não... Mas isso precisa ser entendido, precisa ser bem... não gosto dessa palavra, mas precisa ser bem vendido, bem divulgado. E as pessoas têm que incorporar isso aí. Porque isso também aconteceu o seguinte, eu ia direto na favela, mas a sociedade lá, a classe média lá, não ia, não vou, não. Tem gente que mora no Rio há 80 anos, nunca subiu um lugar desse. Deus o livre. Deus o livre. A UPP é só isso. Agora, tecnicamente, como que ela foi feita? Com policiais novos. Por que policiais novos? Porque policial sem vício. Ah, mas está chamando os policiais de corruptos? Não, não é o vício da corrupção. É o vício da guerra. É o vício da guerra. Você tira o fuzil de um polícia hoje lá no Rio de Janeiro, ele se sente nu. Porque ele só enfrenta fuzil. É o vício da guerra. O cara vai, está lá em Copacabana, né, vendo aquele monte de turista, mulher bonita, aquela coisa, daqui a pouco toca o radinho, ó, vem que nós vamos subir aqui. Ele vai lá no quartel, se traveste de guerreiro e vai para o morro, troca tiro, mata, morre, vê morrer, vê matar, perde colega. Aí ele termina a operação, ele volta e vai lá na rua lá passar as criancinhas da creche. Vocês já viram isso? Que maluquice? Que homem tem que ser esse? Quem tem que ser esse cara? Quanto ele tem que ganhar? Ninguém quer saber. Ninguém quer estudar e ninguém parece que quer mudar. E ninguém nunca demonstrou para a polícia que alguém está preocupado com a polícia. Um país que não paga professor e não paga segurança, meu filho. Eu sou filho da professora. Tenho a maior admiração pela carreira de professora. Minha mãe era normalista, dava aula de charrete. E eu me criei vendo que, sempre dizendo que o dinheiro desse mês não vai dar. Eu estou com 60 anos, o discurso é o mesmo. Qual é a nossa capacidade de transformar as coisas? Zero. Porque a gente sempre entra numa furada de alguém, né? Então eu acho que também isso tudo tem muito de mobilização. Tem muito de mobilização. Vou dar um exemplo muito claro. Quando nós ocupamos o Dona Marta, isso também eu contei, planejamento. O Dona Marta é um lugar de 4.000 pessoas, tinha 33 ONG lá dentro. ONG. 33 ONG para 4.000 pessoas, aquilo ali tinha que ser a Suíça. Fomos para a Cidade de Deus, 45 eu parei de contar. Aí também tem que ter o questionamento social. Que ONG é essa? Como é que é a prestação de conta disso aí? Como é que é a transparência dela? Ou tu vai cobrar só a transparência do público? Quem que está dando dinheiro para ela? Aí eu fiz o levantamento, fui atrás, olha, tinha umas empresas que eu não vou nem dizer o nome. Mas em compensação, eu conheci, e a Rita também conheceu, uma senhora da Guatemala, contei esse exemplo hoje, uma guatemalteca que tocava violoncelo
na orquestra do Teatro Municipal. Ela subiu Dona Marta, porque ela morava ali embaixo, né? Ela já tinha decora a Sinfonia dos Tiros, né? Eu quero ajudar. Foi lá para dentro da sedezinha, porque a gente montou uma sede improvisada, né? Do UPP. E ela ficava lá as tardes inteiras, não ia ninguém na aula dela. Porque tinha o estigma da polícia, é dentro da base da polícia, tinha uma série, né? Familiares do traficante vão ver eu ir lá. Bom, moral da história. Hoje ela tem em torno de quase 400 crianças, em várias favelas do Rio de Janeiro. 5 estão na Áustria estudando música, e vários tocando no Rio de Janeiro, inclusive em grupos musicais importantes. Uma pessoa transformou a vida de 400. Por que um médico não pode subir um morro? Um cara bom em software, cada um de nós. As pessoas dizem assim, secretário, como é que a gente pode ajudar? Eu vou te dar uma dica. Bota um tênis, sábado, domingo, dá uma caminhada lá. Aí tu vai ver o que tu pode fazer, o que te identifica contigo que tu possa fazer. Jogar bola, jogar basquete, ping-pong, xadrez. Ensinar a pescar. Os caras não sabem nem o que é uma vara de pescar. Pegar as crianças, botar no ônibus, levar para um museu, mostrar, dar outras perspectivas. Outras perspectivas a estes jovens que só viram violência. Eu fiquei muito feliz, e sempre narro isso, botei, acho que até num livro que eu fiz. Eu encontrei uma senhora na favela, ela já tinha bastante idade, e ela estava com um netinho de 4 ou 5 anos, e ela me disse, secretário, esse aqui é meu netinho, até hoje ele não ouviu um tiro. É uma geração que tu está salvando, gente. É a possibilidade de salvar uma geração, mas isso parece que não tem peso na cabeça das pessoas. E o PP ficou só. E eu ainda digo hoje que não está perdido o trabalho lá. Porque o pior a gente fez, que foi entrar a primeira vez desde que a comunidade existe. Hoje, fazer qualquer ação lá é muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Muito mais fácil. E o policial, novo, mudamos o currículo da PM, botamos ali sociologia, direitos humanos, algumas matérias voltadas para o que a gente chama do meu cliente, né? Que é qual é o cliente? É conversar. É conversar, é afinar a língua conversando, nem que não resolva o problema. Então, depois dessas comunidades, tu já ouvia de dizer que, olha, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, que era um policial fardado lá. Referência, exemplo. Mudança de paradigma. Agora, isso não existe política ou programa público que se sustente somente nas costas de 2 instituições, Polícia Civil e Militar. É que nem aquele cara da bola, né, que está com o mundo nas costas, assim. Não tem, a Polícia Militar não vai sustentar isso, nem a Polícia Civil, nem as 2 juntas. Precisa ter um entendimento de prosperidade. Ah, mas isso é caríssimo. Você está fazendo uma comparação com o dinheiro, que é algo material, com coisas que são intangíveis, subjetivas, que é a vida, que é a paz. E tudo isso que essas coisas podem proporcionar. A Rocinha, quando eu caminhava lá, abri uma loja de roupa, dizia assim, Rocinha Fashion. Milão, Paris, Nova York e Rocinha. A lojinha da mulher lá. Exemplos maravilhosos. Pessoas que moravam perto da avenida, compraram 3, 4 máquinas de lavar roupa e passaram a lavar roupa para quem morava embaixo. Porque antes o cara não conseguia subir 2 quadras. Tinha que pagar
a lavanderia mais cara. E assim sucessivamente, coisas fantásticas, maravilhosas. E todo o trabalho estava lá, os índices, mês a mês, diminuição de roubo de carga, diminuição de roubo de rua, diminuição de tudo. Tudo, tudo. Então, o PP é só isso. O policial novo, sem vício, disposto, com vontade de conversar. E para mim funcionou muito bem e acho que o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade que tiver um pouco dessas características que eu falei, essas características feudal, limite territorial, arma automática e um líder, um chefe dos poderes, eu acho que o PP cai muito bem. Acho que ela cai muito bem. Na cidade, para encerrar, o que a gente fez? A gente pegou o Rio de Janeiro, dividiu ele todo em pequeníssimos quadrantes. E para cada areazinha daquelas ali, a gente estipulou índices de criminalidade a serem alcançados. Não sabia fazer isso, não sei fazer isso. Peguei uma assessoria privada. Não que ele vá entrar na estratégia da segurança pública. Porque quando eu fiz isso, mas isso aí é a PM, isso é da PM, isso é da Polícia Civil. Não é isso, gente. Eles estão entrando aqui para me ajudar a criar um número para me oferecer para vocês de meta. É só isso. E aí, nós pegamos a competência do batalhão e botamos em cima da competência da Polícia Civil. Mas para não dar briga, pode ser assim, a competência da Polícia Civil em cima como quiser. Por quê? Porque se der um problema naquele quadradinho, eu vou chamar um comandante de batalhão e um delegado da área e vou dizer, o que está pegando aí para vocês? Não vou chamar o Estado-Maior, não vou tirar o cara lá da chefe, da não sei o que, deixar Chapecó, vai pegar um carro para vir aqui, passar um dia de reunião, no outro dia voltar. Não, chama um cara e a maioria delas por videoconferência. Mas também tem o docinho, né? A gente pagava, atingiu a meta, toma. E pagava o batalhão inteiro, do comandante ao praça o mesmo valor. Do delegado o mesmo valor. Aí, gente, o programa na cidade partida, na ilha de violência. E a gestão das atividades policiais aqui embaixo trouxe o Rio de Janeiro para patamares de índice de criminalidade muito baixos. Mas para mim, acima dos índices de criminalidade é que eu acho, tenho a pretensão de dizer para vocês, que a gente mexeu com o que é mais caro para o ser humano, que é a esperança. A esperança. Isso é o valor. Não é que a PM é melhor que a civil, não. A esperança das pessoas. Porque as polícias sabem disso. Mas quando você procura a polícia, você chega aos pedaços. Bem ou mal, eles são aquele porto seguro que vocês têm ali. É isso aí. E outra coisa, gente, parem um pouco, não é parar, tem que criticar. Mas pensem o seguinte também. Os caras que são policiais aqui, eles não vieram de Marte para ser polícia aqui. Eles são filhos da sociedade daqui. O pai e a mãe deles estão aqui, foram criados aqui. Nada contra, mas quem está trabalhando aqui hoje, dando estrutura, amanhã pode passar no concurso e ser policial. As instituições, gente, elas representam vocês, a gente. É isso. Eu não trago o cara lá, vai botar um policial de Nova York aqui, lá no Rio, ele vai morrer em 48 horas. Preparado no FBI, não tem polícia mais bem preparada que a nossa, com capacidade de improvisação. Claro que tem exceções, que tem problemas, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Eu sou suspeito, fui policial 37 anos, andei bastante por esse Brasil, aí sei o que é trabalhar na fronteira, gritar
pedindo ajuda, num país que tem 16 mil quilômetros de fronteira seca. Tu está indo de Ponta Porã para Iguatemi, tu está indo de carro, dali a pouco te aborda a polícia paraguaia, tu nem sabe que tu está do lado de lá. Aí vocês vêm falar em soberania nacional. Que soberania, nada. Não cuidam da fronteira. Agora tenta pular lá do Uruguai para a Argentina. Pula, tenta. 9 mil quilômetros de fronteira marítima, de praia. E tem um riozinho lá em cima, mais ou menos uns 5 mil quilômetros. 2/3 desse país é mata. Ele vai dizer que controla esse país, gente. Bom, vou ficar por aqui. Basicamente são esses 2 pilares que a gente fez lá. Acho que deu muito resultado. As coisas estão tendo um revés, isso é indiscutível. O que vocês veem hoje na televisão foi exatamente o que deu motivo para nós fazermos essas ações, né? Mas isto é um engajamento social, é um engajamento institucional. Vi algumas coisas hoje aqui de grupos bastante interessados no assunto, né? Bom que tem a gente pensando para frente, mas a gente tem muito que fazer. Acho que mesmo com todos esses problemas nós temos que ser otimistas. Eu trabalhei muito com crime organizado e nunca imaginei que na história desse país nós íamos ter um presidente do Congresso Nacional preso. E eu vou falar dele porque ele está sentenciado. Tem uma fila aí que ainda tem que sentenciar. Então eu vou falar daquilo que é público. E um presidente do Congresso Nacional que é rico. Um presidente do Congresso Nacional que é branco. Está preso. Acho que isso é algo que não pode nos deixar tão desesperançosos assim, né? De resto, um abraço a todos, desculpe alguma coisa aí. Pode perguntar o que quiser. Está encaminhado e convidado para que o nosso palestrante de hoje volte pela escola em outras oportunidades.